Pois não? Tá ouvindo? Estou. Pode, senhor, pastor. Pode, senhor, A graça paz e do paz. Senhor, tudo bem? Tudo bem. Bem. Tô ajeitando aqui, sabe? Aqui a minha câmera aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos dando sequência às nossas séries de lives, como vocês bem sabem. Essas séries de lives estão sendo de grandíssima importância para a divulgação da teologia arminiana, principalmente aqui nesse nosso espaço da página Instituto Arminiano Brasil, que veio para a gente dar uma parcela de cooperação com o público arminiano das redes sociais, principalmente no Instagram, né? Então, nós estamos aqui muito felizes com a participação de grandes autores e de grandes professores que já passaram desde o começo, quando a gente teve essa ideia de fazer nesse mês. E hoje estamos recebendo também uma ótima ferramenta pastoral e também pedagógica no que concerne a teologia arminiana, que é o nosso irmão, pastor professor Ed Hudson. Só para o público saber com quem que a gente está tratando hoje, e a gente está muito feliz com a participação dele, vejam, o pastor Ed Hudson, ele é pastor auxiliar na de Igreja Santa, é isso? Assembleia de Deus, Ministério da Cidade Santa. Mulher de Deus, Ministério Igreja Santa. Ele também é professor de teologia e de ciências da religião. Ele é colunista no portal Guia-me, que é um portal que é muito conhecido, né, no meio evangelical brasileiro. E só para fechar com chave de ouro, ele é um escritor de uma das editoras mais importantes que produzem a teologia arminiana literária no país, que é a editora Reflexão. E ele tem uma obra fantástica sobre a perspectiva soteriológica do arminianismo. O nome da obra é A Soteriologia na Relação entre o Arminianismo e Pentecostalismo. Então, veja, olha aí, ó, a obra. Então, aqui a gente já está fazendo essa divulgação aí da obra do nosso pastor e professor. Eu não sei como é que o senhor gostaria que eu me referisse ao senhor, se pastor, se professor, mas às vezes eu não sei como. Mas dê sua saudação inicial aí, pastor. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, participar dessa live, né? De uma página tão importante que está acrescentando o nosso país, né? Eu sou o pastor Edilson Fontes, mas o irmão tem liberdade de me chamar de pastor, professor ou de irmão, não tem problema nenhum, que somos irmãos de Cristo. Isso não vai me rebaixar, me chamar de irmão, enfim, fica à vontade aí, tá? Como foi falado, eu sou pastor, um dos pastores auxiliares da Assembleia de Deus Ministério da Cidade Santa, aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Já pelo meu sotaque, já dá, vocês aí que é fora do Rio, já percebeu o meu sotaque do carioquês, né? Não tem como disfarçar. O pessoal até me zoa, né? Chegou o carioca, né? E a Isso minha quando não formação é teológica, né? nordestino, né? É. Mas pelo menos os paulistas me zoam, né? Os paulistas ficam me zoando a meu estilo carioquês, né? O puxar o S com Z, enfim, né? Também sou professor de teologia, como foi falado, de várias instituições teológicas. Minha formação teológica, né? Bastante teologia. Né, minha pós-graduação na área de ciência e religião. Né? Também tenho um mestrado, mas é um mestrado livre, né? Na área de teologia sistemática. E as obras, né? Publicar para a reflexão. Duas estão aqui, né, no fundo. A primeira é o Panorama de Teologia Arminiana. Segunda é Reforma Protestante do Pentecostalismo, a conexão de ciclo só de teologia pentecostal. E a terceira, que é a live de hoje, está aqui, irmãos. Vou mostrar ela de novo aqui, ó. Tá? Essa aqui é a minha terceira obra, né? Fora outras obras que eu participo como coautor, né? Inclusive agora em agosto, se permitir, vai ser mais uma que estou participando aí. Está relacionada entre fé e sociedade, os apontamentos teológicos, a famosa teologia pública, né? Que eu participei como coautor, vou estar falando sobre
a contribuição da Reforma Protestante na área da educação. Eu vou especificar destacando Lutero e principalmente Filipe Melanchthon, né? Mas é só assim, em agosto, né? Tantas outras obras que eu participei como coautor, essa mais recente, né? Mas vamos ficar exclusivamente. O panorama que eu estou aqui apontando aqui, né? Ela não está mais para reflexão, porque acabou o contrato, mas você já pode encontrar no Amazon. Na Amazon você pode encontrar ainda aí, tá? Eu fiz uma pesquisa recente, achei. Agora, já esse segundo aqui, que talvez seja uma aula mais foi falada, infelizmente, não sei se ainda pode encontrar, a reflexão já também acabou o contrato, mas ainda pode encontrar na Amazon ou na editora, né? Mas essa aqui não, essa aqui tá para editor reflexão, tá? Você pode procurar, sei lá, com um preço bacana, que ela entrega o Brasil todo, tá? Agora, em termos de livraria, eu não tenho esse controle, tá? E é um prazer aí, amado irmão, em participar dessa live e espero trazer uma pequena contribuição aí acerca do arminianismo em nosso queridíssimo Brasil. E, professor, o senhor falando aí dessas obras, principalmente sobre o arminianismo, que é o fruto do nosso interesse nesta noite e também da página, e nas nossas discussões, e, entre aspas, e etc. Mas eu fico pensando, né? Como que é importante a gente ter esses bastiões, né, da teologia arminiana no país, porque a gente sabe que o Brasil ele sofre de uma debilidade que não é só fruto de uma área específica da teologia, mas também é bem um problema bem holístico, né? A relação do crente com a leitura, com as produções teológicas, o aproximamento da eclesiologia com o aspecto acadêmico, como é que vai ser a ponte que a igreja vai arrumar para fazer a interação dessa relação de teólogo e igreja, das obras da igreja com a hermenêutica específica de cada tradição. E tudo isso são pontos e são questões que no Brasil se torna esse clamor que cada tradição tem intrinsecamente nela, nesse exercício de termos teólogos, grandes representantes na área acadêmica, como o senhor, por exemplo, professor em teologia e ciências da religião, e que se aproxima muito do tema teológico para fazer essa ponte, digamos assim, carnalizada, né? Porque muitas vezes o teólogo, o acadêmico, eles são como almas etéreas, né? Como se fossem os anjos, né? Estão ali num lugar muito alto, distante do chão da igreja, entre aspas, né? Do chão da igreja. Mas aí, quando a gente vê o Senhor, que também é pastor e não só professor, que tem uma interação com a igreja local e tem o seu trabalho acadêmico, fica muito mais fácil para as produções teológicas de cada tradição ser alimentada por essas suas obras, né? Mas, professor, já entrando no nosso tema, eu não sei se o senhor quer tocar nesse ponto antes de entrarmos propriamente no tema. O senhor teria alguma coisa para... Sim, a questão é o seguinte, há uma frase, eu não lembro agora de autoria, tá? Mas há uma frase que eu quero parafrasear, que diz o seguinte, mente acadêmica e pé na igreja. Eu vi essa frase, né, do podcast do Bibo, agora não sei, não é dele, é de outra autoria, agora não lembro, mas essa frase para mim é uma frase muito feliz. Eu penso que assim, a teologia era uma ciência acadêmica igual história, geografia, filosofia e assim vai. Todavia, a teologia é a única ciência que fala a língua da igreja, tá? E aí, quando eu falo isso, porque às vezes a igreja valoriza o advogado, e tem que ser valorizado mesmo, aquele que tem uma formação em administração, tem que ser valorizado, um historiador, né? E tantas outras áreas profissionais que, né, que são importantes para a igreja, mas quem fala a língua da igreja é a teologia, tá? Teologia que fala a língua da igreja. Então, penso que um acadêmico, né, ele tem a questão da parte técnica, sim, a parte técnica, tem a questão teórica, sim, e essa sistematização, isso é muito importante, até mesmo para dar uma relevância ao assunto, né, que vai ser tratado, né, que senão, se for tratado muito mais aspecto só a igreja, é deixado um pouco de lado, então tem que haver essa perspectiva teórica, acadêmica, mas tem que também pegar esse assunto e levar para a igreja, de uma linguagem mais acessível, né, para que possa, assim,
e alcance as pessoas e compreender melhor o assunto. Tanto é que o meu livro, primeiro livro, O Panorama, ele tem essa proposta, que é uma obra introdutória. Né? Ele foi fruto de um curso que eu estava lecionando numa instituição aqui do Rio de Janeiro, que não é evangélica, inclusive, não é evangélica, tá? Mas eles pediram para fazer um curso online, né? Eu comecei a oferecer, fiz uma pesquisa, e aí o assunto que viu mais interesse foi o arminianismo. E aí, oferecer esse curso à distância, né? Foi até via WhatsApp esse curso. E aí aconteceu que a editora, posso falar aqui tranquilamente, a Verbio, meu amigo Tiago Titiro, chegou a se interessar. Aí eu só reformulei algumas coisas e enviei para a editora. A editora depois me respondeu, né, o próprio Titiro, falando que assim, gostou da obra, né, mas ia demorar muito a publicar. Né. Aí aconteceu que ele me falou, vá para a editora Reflexão, que a Reflexão terá maior interesse. E aconteceu que foi publicado, está aí, mais de 5 anos no mercado. Então, tem que haver essa dialética mesmo entre o teólogo e a igreja. Muitas vezes, realmente, o teólogo fica muito nesse universo, né, da divindade, vamos dizer assim, entre aspas, né, e às vezes se isola da igreja. Ainda tem muito isso no campo acadêmico, não é só teologia, em outras áreas também. Né, a própria filosofia é uma delas. Podé fala muito isso, né, que os acadêmicos ficam muito no seu universo, mas não dialogam com o povo, né? No caso do Cortella e o Podé e o Cortella fizeram diferente. Né? São acadêmicos que se aproximaram para o público. Né? Então, o teórico tem que fazer isso, tem que dialogar com a igreja para que venha compreender o assunto, porque esse assunto é importante para a igreja, para a sua identidade eclesiástica, doutrinária. Então, isso é muito importante. Então, é algo que tem a ver essa questão. É bem verdade que tem assuntos que são mais teóricos, né? Mas a gente pode fazer uma dialética com o público para que eles possam entender, para que eles possam colocar isso em prática e não fazer essa dicotomia que muitas vezes acontece em nosso meio. Professor, o senhor falando, eu fico muito feliz por ver um pastor teólogo, né, falando sobre esse assunto, que tem experiências nesses dois ambientes. Uma coisa também que eu acho interessante e que me incomoda, na verdade, eu não sei se incomoda o senhor, mas eu sou leigo, então qualquer coisinha assim sensível pode me incomodar. Mas eu vou compartilhar com o senhor. É o seguinte, são pessoas que desprezam a sua identidade eclesiológica, como o senhor contou muito bem, que cada igreja tem sua identificação teológica misturada com sua eclesiologia, o que faz com que esses universos sejam múltiplos e diversificados em cada tradição cristã, né? Por exemplo, não vamos ter apenas as igrejas que se identificam com a teologia calvinista, mas teremos igrejas que se identificam com o arminianismo, com o luteranismo e com os outros ismos que existem, porque isso fala de identidade da ênfase da igreja em sua eclesiologia misturada com essa sua teologia dogmática e sistemática e em todos os níveis, né, da teologia. E o que me preocupa são cristãos de cada tradição que, em nome de uma mensagem central e básica do Evangelho, isso é muito bom, por exemplo, o Ide de Cristo, né, as doutrinas fundamentais, que todas as pessoas devem ter acesso para conhecer mesmo o peso do Evangelho, mas que, em nome disso, desprezam a sua ênfase teológica. Não querem estudar, por exemplo, a teologia pentecostal, não quer estudar a teologia arminiana, porque diz assim, não, esses mecanismos separam o povo de Deus, trazem discussões, trazem separações, e eu não quero separação, o evangelho é um só, e fica nesse jogo de dizer porque eu estou pelo amor, eu estou pela graça de Deus, porque eu não sou de Paulo nem de Apolo, e ficam com esses discursos. Mas a gente percebe que o amor e o cuidado pela saúde da igreja não passa simplesmente pelas questões, digamos, fundamentais e centrais que nos unem com as outras tradições. Mas o cuidado da igreja passa justamente no cuidado da nossa ênfase teológica, o que nos diferencia dos demais grupos. E se a gente não cuida dessa ênfase teológica que a gente tem e não faz um estudo sério, nivelando com as Sagradas Escrituras, que é o nosso norte, né, principalmente como protestantes, né, o sola escritura, então quando a gente não tem esse cuidado com a nossa doutrina, a gente pode reverberar heresias e com fruto
essas heresias a gente vai trazer mais problemas para a igreja do que Exatamente. a gente fala internamente no nosso coração. O que é que o senhor diria inicialmente para essa pessoa que acha que soteriologia arminiana ou soteriologia pentecostal não serve? A gente precisa focar no geral, mas aí acaba abrindo mão do cuidado com a ênfase teológica pessoal, professor e pastor. Exatamente. Olha, em primeiro lugar, quando você falou que você é leigo, eu fiz até uma cara assim, falei assim, ó, você é leigo não é não, tá? Te acompanho mesmo essa página, você não é leigo não. Olha, sua pergunta é muito pertinente. É um assunto que eu vivencio isso em vários aspectos, na igreja, sala de aula, enfim. Muitas pessoas, no meio especificamente pentecostal, onde estou inserido, realmente acham que, quando fala de uma identidade, né, de uma eclesiologia teológica, acham que é uma coisa que é perca de tempo, traz divisões, né? Na verdade, eles têm uma visão muito romantizada, permite usar essa expressão, acerca da identidade teológica. Tá? Mas essas mesmas pessoas, elas se contradizem no seu próprio argumento. Eu te digo por quê. Porque quando fala a questão de como a igreja funciona, aí eles começam a falar, não, aqui nós temos nossa visão, não, nós pensamos dessa forma, ué. aí eu pergunto, ué, se a questão de visão de igreja existe uma diferença, existem certos tipos eclesiásticos, ou a questão litúrgica, enfim, seja qual for outra natureza, você diz que é diferente da outra igreja, por que quando fala uma questão teológica, que é uma questão fundamental para a igreja, para a sua identidade, até a forma de pensar, de enxergar na sua cosmovisão, vocês ignoram? Então, na verdade, é uma falta de conhecimento. E aí fica essa romantização, essa ilusão, né, que se criaram no meio evangélico, né, que quando você fala de um pensamento teológico, você está trazendo uma perspectiva do homem. Olha, mas se a gente falar também na questão da visão da igreja, seja a parte administrativa ou a parte eclesiástica local, também não deixa de ser algo também humano. Então, eles mesmos se contradizem. Então, na verdade, não conhecem. Tá? E isso, a própria igreja local perde com isso. Porque as heresias entram, os modismos entram, e quando você vai ver, a igreja mesmo não há aquele fundamento, não há uma identidade. Por que as igrejas reformadas, já é uma questão que tem que reconheço, eu falo isso sem demagogia, não, eu falo isso com sinceridade no meu coração. Eu bato palmas para as igrejas reformadas, porque nessa questão de uma identidade estou bem resolvida. Você vai conversar com um calvinista, pode ser um calvinista batista. Ele vai dizer, a minha eclesiologia é batista, a igreja batista funciona dessa forma. Quando eu falo batista, me refiro a batistas históricos, tá? Porque vocês dizem outras vertentes batistas, me refiro a batistas históricos, que geralmente tem ali uma boa concentração de calvinistas, né? Dentro deles, embora boa parte maior são arminianos, 4 pontos. Mas quando eu falo do calvinista, batista, não, a minha eclesiologia é essa forma, nós funcionamos essa questão governo democrática, nessa nossa política de governo, e a questão do calvinismo e tal. Presbiteriano, a mesma coisa. Vamos fazer uma defesa do batismo, a questão do calvinismo, a forma de pensar, ali a questão litúrgica. Luterano, a mesma coisa, né? Mas chega o pentecostal muitas vezes, é só porque fala língua estranha, do glória a Deus, está bem. E não é bem assim. Tá? É claro que nós temos que zelar por a unidade cristã. Sim, claro, nós temos que zelar por unidade cristã, né? Que em Cristo somos um, mas nós temos nossas peculiaridades, principalmente teológica. Porque se a gente não zelar por elas, primeiro porque entra as heresias, como eu falou, os modismos. Segundo, se a gente não tratar, irmãos, não será pregador de renome que vai falar isso. Eu converso muito com a minha esposa isso. E quando essas pessoas ficam esperando o pregador famoso, o fulaninho, o Bertano, falar esse assunto, para o pastor começar a falar da sua igreja, meu irmão, você tá colocando uma experiência em homem, não tem experiência em Cristo mediante a Escritura. Então, quando não enfatiza a sua identidade teológica, entre outros conceitos, a igreja não tem um direcionamento firme. E aí se torna uma igreja complexa da sua identidade. E quando alguém não tem posicionamento, fica patinando, para usar essa expressão, demonstra um posicionamento não claro, as pessoas percebem isso. E hoje, nas redes sociais, as pessoas estão procurando respostas. Quando a igreja local
ou a denominação, né, não se preocupa em oferecer uma resposta sadia no aspecto teológico. Então, é importante, sim, trabalhar com essa questão, seja da pregação, seja do ensino, seja na área da escola dominical, e em outros trabalhos que tem que ser feito, trabalhar com a identidade teológica. Porque nós temos falado do arminianismo. Há mais de 10 anos atrás, ninguém não dizia nada sobre arminianismo. E aí começou o pontapé inicial com o Paulo César Tunes, Alcino Júnior e tantos outros aí. Depois vem as obras arminianas, né? Depois eu entrei na Cassius também com essa galera aí. E está aí hoje o arminianismo, seja para a igreja, seja para uma forma média, técnica, está aí. Tá? Mas é preciso falar mais. Para quê? Para fortalecer, para as pessoas entenderem. O pentecostalismo é a mesma coisa. Tem que ser falado. Por que o pentecostal tem essa forma, tem essa teologia? Por que esse pressuposto teológico? Por que a teologia pentecostal é reconhecida uma teologia da ênfase ao poder do Espírito Santo? Era cristocêntrica? Sim. Por quê? Qual é a base dessa teologia? Tudo isso é o pressuposto. Então, já passou da hora de lideranças achar que isso não é importante. Enquanto as pessoas, principalmente líderes, achar que não é importante, outras pessoas darão a resposta. E muitas vezes, dependendo disso, não serão respostas suficientes que às vezes que a igreja defende. O calvinismo cresceu da Assembleia de Deus por causa disso. Né? É um exemplo máximo que estou falando de Assembleia de Deus. O calvinismo cresceu por causa de certas lideranças que achavam que não era importante, deixou de ser influenciada pela teologia da prosperidade. Está aí. Então, acredito que as lideranças têm que se preocupar sim. Se não se preocupar, não vai demorar muito. Será uma igreja que a sua identidade teológica ela não é firme, não é segura e, ao mesmo tempo, complexa. E a pior coisa é ter uma igreja complexa que não é firme na sua posicionamento teológico. Essa é a minha modesta opinião. Ótimo, professor. Ótimos conselhos que nós precisamos levar mesmo para os nossos irmãos da igreja, enfim, tocar isso com os nossos líderes de uma maneira muito abrangente mesmo, porque é o que necessitamos, de uma ênfase, de um fundamento sólido, né, da nossa própria identidade. Mas, pastor Edildson, entrando no nosso tema de hoje, que é a soteriologia na relação entre o arminianismo e pentecostalismo, eu queria que o senhor introduzisse, aqui, ó. olha aí o livro, a gente está tomando por base a obra do nosso professor Edildson Fontes, tá? A gente tem agora, professor, essa tarefa de explicar para o público o que é soteriologia. Porque antes de entrarmos nas ênfases que tanto o arminianismo vai trazer da soteriologia e também o pentecostalismo, e como que essas duas visões se dialogam soteriologicamente, é bom definir inicialmente o que é soteriologia. E depois entrarmos na definição de cada uma. O que é soteriologia arminiana e como é que o pentecostalismo se comporta em relação à soteriologia arminiana. Mas vamos por partes. O que é soteriologia, professor? Muito bem. Em primeiro lugar, a palavra soteriologia no grego significa doutrina da salvação. Tá? É o tema central da Bíblia, né? Que Jesus é o Salvador do mundo. Esse é o tema principal da Bíblia. Tanto é que o textuário da Bíblia é João 3,16. Porque Deus ama muito a maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a doutrina da salvação é falar que nós somos pecadores, porque herdamos a natureza pecaminosa lá do Éden, né? Por isso nós somos pecadores, e aí fala sobre pecado original, e a questão da depravação total, né? Ou, se você preferir um termo mais atual, corrupção de gênero, né? Acho que é o termo mais atual que estão utilizando agora. Então, somos pecadores, e pecadores que necessitam da graça de Deus. E só mediante a graça somos salvos. Por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Esse é o ponto. A questão do arminianismo. Né? O arminianismo é um sistema teológico que vem do nome de Jacó Arminio. Mas o pensamento, né, da expiação ilimitada, que seria o cerne do arminianismo, parafraseando assim, Logioso, primeiro que é uma concepção bíblica, essa visão que a expiação de Cristo é para todos.
A Bíblia é bem clara essa questão da salvação de Deus para a humanidade, a questão da visão da salvação universal, e quando fala universal, não podemos confundir com universalismo. O universalismo é uma heresia que fala que todos, sem condição, sem exceção, serão salvos. Isso é uma heresia aí que alguns defendem, mas o arminianismo é a salvação universal. Por que a salvação é universal? E aí eu falo desse meu livro aqui, que primeiro, a salvação universal porque todos são pecadores, tá? E a questão da realidade do pecado também é universal. Por isso que Cristo morreu por todos, tá? E se a realidade do pecado é universal, a salvação também é universal. E todos são pecadores. Mas quem irá vivenciar a salvação? Só aquele que corresponde a Cristo mediante seu convite salvífico. Então, o arminianismo basicamente é isso, né? Baseados na ideia de visão de Jacó Armínio. Claro que esse desdobramento veio também para os remonstrantes, mas a vida da salvação era bíblica e foi defendida durante a história da igreja. A maior parte da patrística, né? Durante a Idade Média, né? A própria Reforma Protestante, nem todos eram monergistas. Tá? Você vê que Felipe Melanchthon seria o grande primeiro, tem um posicionamento muito próximo ao arminianismo. Né? De fato, Felipe Melanchthon até podemos dizer que seria um arminiano, entre aspas. Né? Lutero chegou, na sua velhice, chegou a aproximar alguns pontos próximos, tá? Próximo, tá? Mas Felipe Melanchthon não, tem uma visão muito mais, que alguns chamam de sinergismo. Eu particularmente gosto de dar muito esse termo, mas vamos usar aqui sinergismo, né? Então, seria mais essa ideia. Então, a questão da salvação de Cristo para todos. Claro que não é só isso. Existem 5 pontos do arminianismo, inclusive no meu livro, cada capítulo eu trabalho com um ponto do arminianismo com a teologia pentecostal. Já o pentecostalismo, né? É um movimento, né, que é cristocêntrico, mas enfatiza a questão, né, vou parafrasear aqui Robert Menzies, né, que crer no batismo do Espírito Santo evidenciar de línguas, né, e na mesma experiência que os apóstolos tiveram lá na igreja primitiva, essa experiência está disponível para os nossos dias atuais. E na atualidade do espiritual. Estou aqui parafraseando aqui Robert Menzies, do seu livro Pentecoste, essa história é a nossa história. O pentecostalismo, ele é amplo, tá? A Assembleia de Deus seria uma das grandes representações, sim, tá? Seja em termos numérico, seja também em termos também teológico. Mas é claro que existe outras denominações do pentecostalismo. Seria brasileira, seja também da forma mundial, tá? Agora, o pentecostalismo, ele surge, né, vamos dizer assim, lá na Rua Azusa, que seria o ápice da sua explosão, da sua expansão. Porque as experiências pentecostais, ou se você preferir, experiências carismáticas, tá? Sempre existiu na história da igreja. Sempre existiu. Alguns pais da igreja tiveram essa experiência, na Idade Média também, enfim. E até alguns reformadores, como Lutero, teve a experiência de falar línguas, tá? Tá ouvindo, tá? Teve essa experiência, tá? E tanto usou do metodismo também, tem essa experiência, enfim. Os avivalistas, né? Spurgeon, Charles Finney, e assim vai, tá? Mas o pentecostalismo, ele surge de uma forma assim, sistematizada, uma forma de organização ali na Rua Azusa, com o Ira Seymour. Dali começa a expandir o pentecostalismo para o mundo. É claro que eu estou dando aqui uma pincelada, que é tudo mais extenso. Tá? Então, o pentecostalismo tem essa base essa. A questão das experiências pentecostais para a nossa atualidade, a questão dos espirituais. O arminianismo tem uma perspectiva mais na salvação. Tá? Isso estou falando mais baseado em Jacó Armínio. Tá? Se alguém quer falar de Wesleyano, o Wesleyano tem uma cosmovisão um pouco mais ampla nessa questão, porque o Wesley trabalha outros temas. Tá? E essa relação vem na Rua Azusa. Tá? Porque o Ira Seymour irá numa tradição nazareno. Nazareno é uma tradição do Hollis, que os próprios metodistas chamam de uma das filhas de Wesley, que seria o metodismo e o Hollis. Os metodistas falam que o Wesley teve duas filhas, né? Duas filhas, uma forma de expressão, para o metodismo e o Hollis, né? E o Ira Seymour, né, vem essa base do metodista, que é arminiano, né? E ali o pentecostalismo nasce desse berço arminiano, tá? Mas é claro que hoje, pela amplitude do pentecostalismo, né, um movimento amplo, complexo, e de várias igrejas, e até mesmo de posicionamentos diferentes e algumas questões secundárias, é claro que nesse meio vai encontrar calvinistas pentecostais. Claro, isso aí não tem nenhum sentido.
No caso, o grande debate aqui no Brasil foi a questão da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, sempre na sua origem, foi arminiana. Tá? Então, por isso que teve essa questão. Pode um pentecostal ser calvinista? Bem, no meio assembleano, no aspecto teológico histórico, é um pouco meio contraste, que realmente a Assembleia de Deus nunca abraçou o calvinismo. Mas na amplitude do pentecostalismo, sim, há pentecostais calvinistas, sim. E também, se tem alguém assembleando que seja calvinista, também não é proibido, é retirado, né, fazer isso. Mas entender que, historicamente falando, o arminianismo tem uma relação muito forte com o pentecostalismo como uma forma de casamento. Tá? Então, espero ter fazer essa definição bem sucinta aí. Qualquer coisa, se for de alguma coisa, eu falo aqui. Foi ótimo. Foi ótima a exposição bem básica ainda e introdutória sobre esse tema, porque a gente ainda vai puxar um pouco mais dos seus conhecimentos dessa obra. Começando agora, professor, pelo segundo pontinho interessante para a gente compreender, eu gostaria que o senhor também falasse dessa relação. O senhor falou que o arminianismo começou com os pontos de Jacó Arminio. A gente sabe que Arminio não criou o arminianismo, né? A visão do monergismo condicional, que é diferente do monergismo, digamos assim, mais extenso e intenso, né? Que define como posteriormente a teologia calvinista, já era uma doutrina que era muito presente desde a época dos pais. Por exemplo, Crisóstomo já falava de uma perspectiva que Arminio também vai usar nessa seleção que ele vai fazer holisticamente, teologicamente, desse ambiente, né, eclesial e teológico no seu contexto específico. Mas depois a gente sabe que Armínio passa, vem os remonstrantes e leva adiante muitos dos seus pontos, tem confissões internas e etc. Mas aí parece que o arminianismo dá uma emudecida e só vai aparecer de uma forma mais eficaz e abrangente na sua sociedade com o Wesley, né? John Wesley. Então, nessa relação da soteriologia com o wesleyanismo, como é que o senhor define essa participação? Porque isso vai ser muito interessante para o evento do pentecostalismo. Como o senhor bem falou, né? Digamos que o proton-pentecostalismo é a segunda filha de John Wesley. Então, como é que fica essa interação, pastor? Muito bem. Como o irmão falou, né, a palavra patrística, a maior parte deles, a ênfase dele era que a salvação era para todos. Essa foi a ênfase da patrística. Isso foi tanto a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Já com Agostinho, né, Agostinho começa essa perspectiva, essa visão da dupla predestinação, como alguns definem, né, que mais tarde Calvino vai chamar os decretos de Deus. Né? O Calvino ele bebe praticamente tudo, ou quase tudo, né, a questão da visão de Agostinho. Mas durante a história da igreja, sempre essa visão da expiação ilimitada era muito presente. Na Idade Média, isso também é muito forte também, essa concepção. E como na Reforma, né, nem todos eram monergistas. Lutero começou monergista, Ulrico Zwingli era monergista, Calvino era monergista. E pegando esse termo monergismo condicional, que é um termo que eu particularmente também eu gosto, inclusive eu usei nesse meu livro aqui, tá? Essa visão monergismo condicional que Arminio vai defender, de fato ele começa a basear na patrística. Tá? E começa a ver a contradição da teologia calvinista, né? Na tradição que ele fazia parte. Olha, se Deus é amor e santo, né, como é que Deus vai decretar uns vivendo no pecado? Então, Armínio realmente destaca essa questão. Aí tem uns embates com ele, né, no seu contexto da sua época, tá? E, enfim, teve todo esse desdobramento, a morte de Armínio, remonstrância, Dort, né? Isso é a questão que a gente já sabe que vai acontecer. Mas o que acontece é o seguinte, nesse período holandês, que eles voltaram para a Holanda e conseguiram estabelecer uma igreja e tudo, inclusive uma das contribuições do arminianismo clássico para a sociedade seria a liberdade de expressão. Inclusive eu até escrevi isso ano passado no Guia-me, né? O arminianismo e a liberdade religiosa. A liberdade religiosa vê a base da liberdade de expressão que hoje nós conhecemos como a democracia cristã, liberdade de expressão. Então, foi uma das contribuições de Hugo Grosso, né? Ou seja, o arminianismo clássico, enfim, ele trouxe uma influência ali no aspecto social na Holanda e
trazendo contribuições para o direito. Mas agora, expandir, né, para influenciar as igrejas, realmente veio com Wesley. Por que esse esfriamento da Holanda? Na verdade, eles não tinham essa visão proposta de expandir. Tá? O que eles queriam mesmo era mais a liberdade de expressar suas colocações, pequenas diferenças com o calvinismo. A proposta era essa, tá? Dos arminianos clássicos ali dos remonstrantes. Já o Wesley, por que o arminianismo e o Wesley tomou expansão? Primeiro que o Wesley, né, com ele surge o metodismo. E o metodismo começa a expandir, não só na Inglaterra, mas fora da Inglaterra. E como Wesley é o segundo nome do arminianismo, né, bateu na terra acerca do arminianismo, está desenvolvendo pontos diferentes, então acabou que se ajudou a expandir mais o arminianismo para o mundo. Tá? E aí a gente sempre costuma dizer que o Wesley ele é avô do pentecostalismo norte-americano, porque dali veio o pentecostalismo com o metodismo. Então, a importância de Wesley, né, em vários pontos, mas uma delas é essa, é expandir. Porque o metodismo foi crescendo, expandindo. Nos Estados Unidos, né, o Wesley enviou metodistas para pregar nos Estados Unidos. Quer dizer, então, com isso, a herança arminiana foi. Então, a partir do momento que vai crescendo o metodismo, desenvolvendo outras tradições do metodismo, por exemplo, Charlie Fox Parham, que também é um dos pais do pentecostalismo, também é da tradição metodista, da igreja metodista episcopal, se eu não falar a memória. E, com certeza, a herança arminiana. Então, essa expansão do metodismo é que levou o arminianismo. Já os alunos de Armínio não tinham essa visão de expansão, embora trouxe contribuições positivas na área do direito, liberdade de expressão, como eu já falei aqui. Mas de expandir não era uma perspectiva deles. Já o metodismo houve essa expansão. Por essa expansão, o arminianismo foi levado em outros lugares. E esse desdobramento de surgir outras tradições, do metodismo, Rua Azusa veio do Iracema, porque era da tradição Horowitz, que era uma tradição metodista. Então, por isso que o arminianismo ganhou mais força de Wesley. Tá? Mas em termos de contribuições, eu acho que cada um deles tem seu lugar. Eu não colocaria assim, o Wesley é mais importante que a Armínio. Não farei isso. Eu coloco que cada um tem a sua contribuição. Também nós temos que lembrar o contexto também é diferente. A Armínio está num contexto diferente, totalmente diferente dos remonstrantes. De Wesley. Né? O Wesley tem outra ênfase, tem uma outra pegada, tem outros focos. Né? Então a gente tem que olhar também com essa perspectiva. Né? E o Wesley também fundou um grupo, um metodismo. Né? Ele teve que sair da igreja anglicana. Armínio não. Armínio ele teve outras situações, né, ali no seu contexto, mas não chegou a ter essa visão de expansão, vamos dizer assim. É interessante, pastor, essa ênfase que o senhor deu, que o wesleyanismo levou o arminianismo para a expansão, porque essa é uma identidade do pentecostalismo, né? Me parece que as igrejas um pouco mais históricas e tradicionais têm a identidade de ficar um pouco presas e situadas em si, né? Talvez seja por isso que que eles se alimentaram dessas igrejas tradicionais, por exemplo, as igrejas remonstrantes, por exemplo, da Antuérpia, e as próprias igrejas holandesas, na época, tinha essa ideia de fixação. Eu não sei se também se por aspectos de guerra ou civil, porque sempre estavam ali em climas políticos bastante controversos e de grandes batalhas que pediam essa fixação interna deles, né? Na época de Wesley a gente já vê um avanço em muitos pontos, né? Tanto que já é depois do século que os céticos gostam de chamar do século das luzes, né? Onde vai se expandir ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Então, já são, como o senhor bem falou, outros aspectos sociais, internos e externos, né? Mundiais, de outras ênfases, né? Nesse diálogo de expansão das ideias teológicas. Mas falando justamente nessa identidade, o pentecostalismo
bebeu não somente apenas da própria soteriologia dos pontos, por exemplo, se a gente pegar a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus e fazer uma comparação com as obras de Armínio e com alguns escritos de Wesley, a gente vai ver essa unidade desse pensamento da espinha dorsal, né? Como é que a gente pode identificar no pentecostalismo os primeiros sinais, professor, da soteriologia arminiana com ele? Teria algum escritor específico, algum pastor específico que falou sobre isso e se identificava como pentecostal? Olha, dizer que um autor pentecostal falou que somos arminianos, isso? Está falando? Olha, existe, assim, teólogo norte-americano que chegou a falar de uma forma muito assim, sutil, tá? Uma forma sutil assim, nós identificamos com o arminianismo. Eu não lembro agora de cabeça, né? Mas de forma muito sutil, né? Nós identificamos com o arminianismo, então é uma coisa muito sim, sutil. Não lembro agora assim especificamente, né? Assim, pegando o gancho aqui da minha obra, por que eu quis tratar essa obra? Começou a expandir o arminianismo, tá? E muitas igrejas falando do arminianismo, inclusive meu assembleano, sendo que, assim, uma obra escrita, especificamente falando, tratando de uma forma específica, eu vi que não tinha, né? Tanto é que é o seguinte, eu peguei os 5 pontos do arminianismo, e comecei a trabalhar dentro da perspectiva, dentro da teologia pentecostal. O que o pentecostalmente pensa dessa forma, né? Comecei a trabalhar nesse ponto. Então, assim, um exemplo, tanto autores estrangeiros, especificamente norte-americanos e brasileiros, né? Eu comecei a fazer essa pesquisa, assim, mostrando realmente qual é o seu posicionamento, assim, acerca do arminianismo. Um exemplo, a Assembleia de Deus seria o quê? Clássica ou wesleyana? Tá? E nessa mesma pesquisa aqui no meu livro, esse livro aqui é um fruto de uma pesquisa. Comecei a pesquisar e vou falar uma coisa seguinte, na verdade, a Assembleia de Deus, ela dialoga com as duas. Ela dialoga com as duas, tá? Seja o clássico e o wesleyano. Dialoga com as duas, tá? Mas no aspecto de apostasia, a Assembleia está mais pro wesleyano, está mais pro Wesley, tá? Porque eu sei que, assim, no clássico, existe aquele debate, né? Armínio fechou ou não fechou? Sei que esse debate existe, né? Nessa questão toda aqui. Mas no caso do Wesley, não. O Wesley não há essa discussão. O Wesley é claro que existia apostasia na vida do salvo. Então, nessa perspectiva, pegando a declaração de fé da Assembleia de Deus, né, e pegando outros escritos de teologias escritos por pentecostais, mostra que a concepção de apostasia está muito mais wesleyano do que armínio. Tá? Porque, por exemplo, aqueles que são arminianos que defendem a questão da apostasia, é igual do Wesley, mas tem uma pequena diferença. Alguns arminianos têm aquela concepção seguinte, que Armínio baseou a sua teologia na questão da presciência de Deus. De fato, realmente, Armínio dá destaque. Então, dentro da sua presciência, diferencia o crente do eleito. Tá? Então, assim, os arminianos, 5 pontos, ele fala assim, vai pegar essa visão da presciência de Deus e dizer, aquele que foi o eleito é aquele que perseverou até o fim. Aquele que é crente vivenciou a salvação, mas não perseverou e perdeu. Então, os arminianos clássicos, 5 pontos. Pega esse ponto e aponta a apostasia. Então, assim, nessa questão da apostasia, vou dizer não, presciência, o Wesley não enxergava essa questão da vida da presciência. E aí a prática da apostasia vai ser de igualdade. Então, já no meio assembleano, mais essa questão essa visão de Wesley, de a pessoa na prática do pecado, ou melhor, vivência do pecado, tem essa questão da perda da salvação. Então, assim, no meio pentecostal, sempre identificou o seguinte, a visão que a expiação para todos, começando pelos próprios pioneiros da Assembleia de Deus. Tá? O candelabro da teologia assembleana é Jesus Cristo salva, cura, batida com o Espírito Santo e breve voltará. Então, ou seja, Jesus Cristo salva. E quando fala de salvação, é para todos, e não para alguns. Então já está aí o indício o quê? O arminianismo. Como eu falei, Seymour também era de uma base arminiana, então não há nenhum indício de calvinismo ali. Tá? Então, toda essa questão toda tem o desdobramento, o pensamento arminiano. E todos os escritos, né, de teologia de obras pentecostais sempre colocam a favor do arminianismo.
né? Sempre essa questão de identifica com arminianismo, né? Então, sempre tinha um ou outro, uma coisa muito sutil, dizer, somos arminianos, né? Até tem documento, mas eu não baseei nisso, eu baseei mais em obras, tá? Pegando obras, ó, essa obra aqui aponta isso que, ó, identifica o arminianismo, olha a questão da expiação, olha a questão da eleição, a eleição condicional, olha essa questão da graça de Deus, ó, igualzinho o arminianismo, olha a depravação total, inclusive no meu capítulo do meu livro, eu separei pecado original e depravação total. Embora as coisas são a mesma coisa, mas eu fiz questão de separar, sabe para quê? Para combater mitos, que não creem no pecado original nem depravação total. Eu fiz esse trabalho, vou separar isso, vou empatizar. Pode ser até só um pouco meio chato, mas pelo menos as pessoas vão olhar para o livro e falar, realmente, pentecostal arminiano não é semi-pelagiano, nem pelagiano, é nada disso. É mesmo, segue essa questão toda. Então, a minha ênfase foi na questão das obras, né? Das obras escritas por grandes teólogos brasileiros e estrangeiros, mostrando e enfatizando, ó. E ó, tá vendo essa colocação? Ó, então bate com o arminianismo. Tem a ver com o arminianismo. E assim, e claro, também combater espantalhos que existe. Eu faço críticas a espantalho acerca do arminianismo com o pentecostalismo e também logo na introdução do livro também eu combato essa questão de dizer, não sou arminiano nem calvinista, sou Bíblia, né? Eu também combato essa questão também, tá? Mas assim, existe, mas a minha ênfase maior foi a questão dos trabalhos que tem escrito. Eu acho que isso aí daria até mais ênfase, mostrar, tá vendo? Essa colocação é uma colocação do arminiano, tá vendo essa colocação aqui? Armínio, o Wes defendeu, tá nessa base, né? E até essa questão da eleição também, se ela é pela presciência ou pela eleição corporativa de Wesley, no meu livro eu mostro que o pentecostalismo está mais para a eleição corporativa de Wesley do que pela presciência, né? Até nisso eu mostro isso em obras, né? Em todas nas informações que eu pude obter e apresentar no meu livro. Uma das coisas que eu acho curiosa, professor, no pentecostalismo, não somente na parte dessa, como é que eu posso dizer, dessa descontinuidade em certas mecânicas. Por exemplo, a gente pode falar da descontinuidade na mecânica dentro da soteriologia, da expiação, né? Pelo modo dessa expiação, se é governamental, e aí vai fazer todo esse jogo, né, das diferenças da expiação. E também nesse aspecto de relação entre visão escatológica. Por exemplo, Armínio tinha uma perspectiva um pouco mais aliancista da coisa. E isso também foi passado para o Wesley de muitas formas, tanto que os dois nutriam a base do pedobatismo, né? Muitas igrejas metodistas começaram foi adotando o pedobatismo justamente por essa influência da ideia arminiana de ser aliancista, um pouco mais fundamentada, né? Um pouco mais relacionada com a perspectiva da teologia da aliança das igrejas reformadas, né? Das primeiras igrejas reformadas, sobretudo nos Países Baixos. Então a gente começa a compreender que há aspectos que continuam e aspectos que não continuam. O senhor pontuou muito bem aí alguns aspectos dessa descontinuidade. Mas uma coisa que eu achei interessante dentro da própria construção soteriológica, nesse debate que a gente tem, é justamente essa parte. O pentecostalismo não entende mais ideia, né, da aliança. Eu não sei se é totalmente dispensacionalista na parte da construção dessa salvação dentro da própria escatologia. Não queremos entrar em escatologia porque o assunto é soteriologia. Mas para entender essa relação de descontinuidade do pensamento do pentecostalismo com a ideia de salvação como uma aliança e mais governamental. Porque eu entendo que o aspecto da aliança é mais individual, né? Por isso que entramos na mecânica se essa eleição é individual, né? E Armínio fala muito bem nas suas obras da eleição individual, ele não deixou isso em aberto, né? Mas também a gente percebe em Wesley a sua corporatividade, né? Eu não vou dizer corporativismo,
Porque Wesley, ele não subverteu a sua teologia à mecânica dessa corporeidade, mas ele falou mais da corporatividade. Então, nesse aspecto dessa diferença no pentecostalismo, que o pentecostalismo bebeu, por que não encontramos igrejas, por exemplo, aliancistas, professor? Nessa mecânica, dessa ideia da salvação, de eleição, por que se desvencilhou tanto? Além desse pensamento e dessa construção de Wesley. Muito bem. Só para eu corrigir não, só para acrescentar, né? Como quando eu uso a expressão eleição corporativa, é no sentido seguinte: assim como Israel veio de Abraão, assim em Cristo, em Jesus veio a igreja. Então, por isso temos essa eleição corporativa que o Wesley ele utiliza muito na sua teologia, né? E a teologia, especificamente agora falando da Assembleia de Deus, destaca essa questão toda. Essa questão o arminianismo, né? Ele só teve uma influência só teológica apenas no meio pentecostal assembleano. Foi só para aspecto na salvação. Tanto é que o pastor Douglas do Carmo, em um dos seus livros, não lembro agora de cabeça, um livro mais recente, que é um comediante do CP dele, fala, né, que nessa questão nós fechamos com o arminianismo. Né, foi uma coisa mais recente que ele abordou. Né, porque realmente essa questão do pedobatismo, né, a questão, a visão da teologia das alianças, da questão escatológica, é bem diferente. O Wesley tem uma visão muito mais pós-tribulacionista, né? Essa questão. Armínio fica um pouco meio aberto aí, porque o foco está mais no aspecto soteriológico, até meio complicado dizer qual seria a visão de Armínio. Mas o Wesley não. O Wesley é uma visão mais pós-tribulacionista e pós-milenista. Essa é a visão de Wesley. Mas a questão no meio pentecostal, é assim, nas igrejas pentecostais que surgiram da Rua Azusa, norte-americana, no aspecto da visão escatológica, realmente chegaram a dialogar uma visão mais do Wesley. Isso eu falo de nível de Estados Unidos. Tá? Inclusive, os primeiros pentecostais têm uma visão de pós-tribulacionista. Né? E, com certeza, mais patologia da aliança, coisa assim. Já que no Brasil, que a coisa foi o inverso. Tá? Aqui no Brasil, nas igrejas pentecostais, a maior parte delas, só no aspecto só teológico mesmo, que veio com a influência do arminianismo. E como Gundavin e Daniel Berg eram batista, e aí tem uma questão de estádio, os batistas, né, trouxe essa bagagem, essa herança, e trouxe essa influência no meio assembleano. Tá? Então, como eles eram arminianos, então essa visão arminiana esteve muito presente no seu desenvolvimento da Assembleia de Deus. Tá? Tem essa questão. O metodismo, ele influenciou, além do arminianismo, a da ênfase da santidade. Né? Tanto é que o pentecostalismo, né, tem essa ênfase, essa questão da santidade, embora não seja um dos pilares da sua teologia, mas a ênfase da santidade está muito presente. Isso também tem contribuições de teólogos como Stanley Orton, Meyer Pirme, que essas obras são obras destacadas no meio pentecostal, e inclusive eles têm uma visão, uma visão da perfeição cristã, eles defendem essa visão, né, embora o pentecostal brasileiro aqui, a Assembleia não defenda, mas essa ênfase santidade entrou nessa questão. Nessa questão é o seguinte, como também a Assembleia de Deus, já por influência do dispensacionalismo, acabou ganhando um espaço, tanto os pioneiros como também outros assembleanos que veio expandir o pentecostalismo. Então, por essa razão que o pentecostalismo ele foi mais por uma visão mais pré-tribulacionista, porque os pioneiros já eram pré-tribulacionistas. E o dispensacionalismo já é uma coisa que está muito expandida. Provavelmente não, é de fato os pioneiros e outros teólogos que vieram reforçar essa questão da escatologia dispensacionalista. Então, essa questão de não abraçar a visão das alianças, né, e outras visões escatológicas, é porque realmente, por influência dos pioneiros e outras questões, né, de expansão dessa visão dispensacionalismo, influenciou o meu pentecostal, principalmente a questão da restauração e da iminência. A iminência de Cristo, eu acho que é um ponto forte da escatologia assembleana, ou melhor, pré-tribulacionista, é um ponto forte, então isso aí fez esse casamento. Agora, vale lembrar que na teologia assembleana, né,
tem esse encaixe. Agora, se falar do pentecostalismo global, a coisa já muda. Até se merecer uma outra live. O pentecostalismo global, aspecto escatológico, ela não é dispensa, tá? Não é dispensacionalismo, não. Na verdade, é ampla, tá? Então, vocês vão encontrar pentecostais dispensacionalistas, sim, mas você vai encontrar não dispensacionalistas, vai pegar mesos, pós-amilenismo, então vai encontrar aí dessa natureza. Agora, no meio assembleano, os seus pioneiros trouxeram essa herança e essa influência do dispensacionalismo da época também fortaleceu mais a teologia assembleana. Então, por essa razão, teologia da aliança, embora, vamos abrir o parênteses aqui, o dispensacionalismo crê, tá? Na teologia da aliança. Muitas pessoas falam, não crê. Crê sim, tá? O que acontece é que eles eu sou dispensa, eu posso falar tranquilo. Nós interpretamos a aliança como uma questão pessoal, um aspecto pessoal, que Deus fez aliança com Noé, com Davi. Isso nós cremos sim, tá? Agora, eu sou dispensa moderado, tá? Porque eu não sou totalmente clássico. Eu dialogo com o clássico, eu estou mais por revisado, e dialogo também progressista, tá? Eu tenho uma mente um pouco mais aberta, fico muito fechado, até porque o clássico ele tem alguns problemas que eu não compartilho muito, não. Mas esse é outro papo. Então, essa questão do arminianismo, ele só influenciou no aspecto só teológico, tá? Na questão do pedobatismo, porque os batistas não apoiam o pedobatismo, então o batismo para adultos entrou no pentecostalismo, a visão pré-tribulacionista por causa dos pioneiros também, aí o dispensacionalismo no seu auge influenciou, então juntou uma coisa com outra, né? E a questão também, que até essa questão do Estado e coisa também que o meu assembleano repudiava muito, é uma herança também batista. Então, vamos ficar só por isso mesmo, essa questão de foi os pioneiros, o auge do dispensacionalismo que fez que a Assembleia de Deus abraçasse isso. E outras igrejas pentecostais, como olham para a Assembleia de Deus como uma referência, acabam seguindo também. Mas nos Estados Unidos, a realidade é outra. Você pode encontrar lá pentecostais não dispensa e nem pré. Essa é uma realidade. Mas no Brasil, a coisa é totalmente diferente. Mas se pegar o pentecostalismo global, mundial, vai achar algo muito diversificado. Até mesmo existe, tá? Pentecostalismo que defende o peitobatismo. Isso existe, tá, irmãos? Tá? Não existe. Existe sim. Só vocês pesquisarem, não lembro agora de cabeça, mas existe. Eu acho que acho que uma vez quem postou isso no Instagram foi o irmão Emanuel, que trabalha muito com questão da cruzada, uma vez postou isso nas redes sociais dele. Acho que está lá o nome da igreja, que agora de cabeça não lembro. Olha, eu não sabia desse ponto, o senhor me trouxe uma informação que, de fato, eu não sabia que existia um pentecostalismo que abraça o pedobatismo. Porque aqui no Brasil a gente vive tão, né, na parte na América do Sul, sobretudo, a gente vive tão fixado em alguns pontos específicos que a igreja não abrange muito e também não abre para debate. São mecânicas de interpretação que já tem nossa declaração de fé, nossa confessionalidade rígida, e não vai abrir para um debate mais amplo. Mas, professor, eu queria falar sobre a realidade do arminianismo ainda mais, né? Na realidade do arminianismo no Brasil, especificamente. Porque eu tenho comentado com alguns outros participantes aqui que eu vejo que o arminianismo do Brasil, ele carece ainda... o senhor é uma expressão desse ressurgimento, né? Muito bom, tanto na parte editorial, tanto na própria produção teológica, do arminianismo em si no Brasil. Porque o bom do pentecostalismo, e ele é evidenciado pela Assembleia de Deus no Brasil, de que ele abre portas, ele amplia a igreja em seu aspecto evangelístico. E aí a gente fala da grande importância das pessoas de não serem muito acadêmicas, né? nem um pouco academicistas, e mais focar no que, eu não sei se é o termo certo, mas focar na missão integral, né? Da igreja. E aí a gente observou que, com a grande população entrando mais nas redes sociais, que o calvinismo teve essa relevância, né, no país. E aí tomou muitos jovens, muitas igrejas adotaram também. Eu vejo que há um ressurgimento batista muito grande, por exemplo,
nós encontramos igrejas novas sendo construídas, né, batistas sendo levadas a confessionalidades, por exemplo, de Londres, a confessionalidades mais antigas que resgatam essa herança batista mais tradicional e etc. E no pentecostalismo a gente vê algo como, eu não sei se eu tenho essa mesma percepção, mas como uma resposta aos próprios calvinistas, que aí se desencadearam um tipo de mensagem teológica específica que seria a do anticalvinismo. Eu, pessoalmente, faço uma diferenciação dos que se dizem arminianos hoje. Algumas obras, eu tenho criticado também algumas editoras arminianas, justamente por produzir mais teologias anticalvinistas do que propriamente arminianas, visando, por exemplo, essa grande lacuna que ficou e que agora a gente está tentando voltar e resgatar e trazer, e tem feito muito bem, graças a Deus. Mas eu queria que o senhor falasse justamente de como que chegamos aqui soteriologicamente. Em que ponto o pentecostalismo deixou a desejar para abraçar esses pontos do arminianismo e colocar em confessionalidades, em ensinamentos e em pontos acadêmicos e etc. Como é que o senhor enxerga essa situação brasileira do arminianismo e do pentecostalismo na soteriologia? Muito bem. Realmente, assim, a Assembleia de Deus sempre foi crítica ao calvinismo. Sendo que não adianta você criticar se você saber oferecer uma boa resposta. E o Ciro Daniel, no seu livro O Arminianismo e a Salvação, ele quis fazer isso. Ele trabalhou mais o que é o arminianismo do que provavelmente sendo uma postura anticalvinista. Porque a Assembleia de Deus sempre foi anticalvinista. Nos seus primórdios, a Assembleia de Deus sempre foi anticalvinista. Né? Mas de explicar o que seria o arminianismo mesmo, só isso agora. Então ficou essa lacuna. E essa lacuna ficou aberta por muito tempo. Mas, além dessa lacuna, influência dos neopentecostais, e isso também foi um empurrão de pessoas cansadas de ouvir essas mensagens triunfalistas, né? Começar a procurar por fora, nas redes sociais. Aí, o calvinismo trabalhou não, continua trabalhando muito bem. Os calvinistas trabalham muito bem nas redes sociais, nas postagens de blog, sites, lives, artigos, e aí vai. E aí eles ganharam território. E acabou que muitos assembleianos começaram a adquirir essas informações. De fato, a Assembleia de Deus, quando lançou a sua declaração de fé, foi uma resposta, sim. Porque já estava assim, nas redes sociais, estava se borbulhando, pedindo, porque o crescimento dos calvinistas na Assembleia de Deus estava florando, né? E as pessoas achavam, e a Assembleia? Vai ficar quieta, a convenção, enfim. Então, a declaração de fé foi muito bem feita, tá? A declaração de fé da Assembleia de Deus era um material muito bom, muito bem concreto, claro ali, muito claro nos seus posicionamentos, tá? Segundo, foi uma forma também de mostrar qual é o posicionamento do meio assembleano, né? Embora o pessoal da antiga não goste do termo arminianismo, aí vai uma crítica minha aqui, né? O pessoal da antiga, né? Que eu tenho o maior respeito pessoal, mas tem uma dificuldade de falar de somos arminianos, né? Fala que são pentecostais, mas fala que são arminianos. Isso é uma questão que eu não entendo essa pessoal da antiga. Tenho o maior respeito para esse pessoal, mas essa questão não dá para concordar, tá? Eu não entendo isso, né? Mas enfim, respeito, enfim. Mas eu vejo assim um futuro positivo, tá? O crescimento é pequeno, mas é significativo, tá? Eu tenho visto aí o arminianismo ganhar sua força no Brasil, tá? Até houve uma diminuição em termos de divulgações, isso é uma coisa que eu até cheguei a conversar com alguns expoentes do arminianismo. Por essa razão, ano passado, quando o arminianismo fez 10 anos publicado aqui no Brasil, eu fiz questão, no Guia-me, escrever vários artigos relacionados ao arminianismo. Tá? Aquele ano só escolhi falar do arminianismo. Da exceção do mês de outubro, que era a reforma, o Guilherme falou, fala sobre reforma, aí deu tempo. Mas fora disso, eu só tirei de janeiro até janeiro desse ano, só do arminianismo. Né? Trabalhando, porque tem que ser trabalhado. Porque se o arminiano não falar, quem vai falar? O calvinista? Não dá. Então eu vejo o futuro positivo, tá? Com esse crescimento pequeno, mas positivo, seja para o arminianismo, seja para o pentecostalismo também, que está aí procurando
se fortalecer mais a sua identidade. Então eu tenho um olhar positivo, tá? Positivo, embora o crescimento seja pequeno, tá? E eu penso que isso tem que continuar, isso não pode parar, porque o arminianismo, ele não é modismo, né? Modismo é moda, vem, vai. Não, o arminianismo é uma teologia sólida, que ela precisa ser mais falada, ensinada, né? Vê se os reformados vão parar de falar da sua teologia. É ruim. Reverendo Augusto Nicodemo, não fazem calvinismo, não. É ruim, rapaz. Ele vai falar, meu filho, tem que falar que eu sou calvinista. Se falar para o reverendo Hernandes Dias Lopes, vai falar a mesma coisa. Jonas Madureira, Frank Ferreira, assim vai. Aí vamos falar. E por que os arminianos têm que parar de falar do arminianismo? Um assunto novo. Não. Tem que continuar falando. Uma coisa sucinta, na revista Escola Dominical, em curso de ensino, lives como essa, lives, escritos, seja artigos científicos ou artigos de site de notícias, tem que falar do arminianismo, para as pessoas entenderem, compreender e assim ter uma fé mais alicerçada e entendida. E hoje no mercado nós temos obras que vai do membro ao acadêmico. Então hoje não há mais desculpa. O que acontece hoje é que realmente pessoas, né, que trabalhavam mais com afinco teve uma queda realmente. Então, mas tem pessoas aí trabalhando aí e precisa continuar. Eu tenho uma boa perspectiva de um futuro positivo, tá? Acerca do arminianismo. Mas é necessário continuar com esse trabalho, tá? Já tem novas pessoas aí avançando aí, isso é muito positivo, tá? Mas é preciso haver avanço mais. E assim, dizer que não tem espaço, vou falar uma coisa assim que tem espaço sim, tá? Tem espaço sim para quem é novo, trabalha no meio arminiano, porque se a maior parte das igrejas evangélicas se identifica com o arminianismo, mesmo não sabendo, não tem espaço para você falar ali. Então aproveite as oportunidades para falar do arminianismo em blogs, sites, e assim vai. E o desdobramento vai vir, e daqui a pouco vai ter uma galera aí que vai estar ciente, vai querer reforçar, lembrar, né? Então, há um espaço positivo, tem que saber aproveitar, né? E nós, os arminianos, equilibramos o debate. Mostramos para o Brasil que não só existe teologia reformada, que é uma ortodoxia. O arminianismo também é ortodoxo. E o legal é que a nova geração de calvinistas, né, que leram obras arminianas, sabem disso. Sabem muito bem disso. Inclusive, eu sei de casos aí, de irmãos calvinistas falar o seguinte: você é arminiano? Aí começa a falar: você lê obra de Armínio? Você já lê obra de fulano, Bertano? Você tem que ler. Eu soube disso. Tem que ler para você entender que é arminianismo. Eu Professor, acho isso legal. eu vi alguns presbiterianos dizendo, indicando para. Eu conheço um presbiteriano, acho que é do sul do país, ele fala comigo às vezes na internet, a gente tem um contato, e ele diz aos próprios amigos presbiterianos: vocês não conhecem nada não do arminianismo não, para estar falando essas coisas não. A CPAD já publicou aí, vocês precisam olhar e ver as obras, porque os arminianos são ortodoxos, eles estão ligados. E a gente também tem recebido, creio que o senhor também, vários elogios no nosso trabalho, né, em relação ao senhor muito mais, né, no aspecto mais amplo e mais profundo, nem se compara. Com certeza tem recebido esse elogio de mostrar que o arminianismo também é uma luz e tem um lugar na mesa dos grandes, né? O arminianismo tem sua posição, tem sua ênfase, como a gente falou, tem sua narrativa, que é muito importante para a construção da teologia cristã em geral, né? Do país, né, professor? De fato. Então, o arminianismo, torcemos esse debate assim, né, mas é preciso continuar. Porque, assim, quando um assunto um exemplo, na academia, quando um assunto é muito falado, é porque é demonstrado uma relevância. Então, a gente precisa dar continuidade ao trabalho arminiano para mostrar a sua relevância. Agora, é claro, só não ficar nos 5 pontos do arminianismo. Não ficar só 5 pontos. Fazer uma relação entre o arminianismo e outros pontos, né? Foi o meu caso, né? Eu falei do arminianismo em relação ao pentecostalismo. Quer dizer, já comecei a expandir mais essa questão. Já temos obras, né, aí no mercado que são a relação entre o arminianismo e outros assuntos. Tem que expandir isso. Tá? Nessa questão, eu quero parabenizar o reverendo Vinícius Couto,
que conheço ele pessoalmente, meu amigo, então posso falar isso tranquilamente. Ele que vai fazer essa obra aqui, ó, Reforma do Evangelho Pentecostalismo. Olha que interessante, tá, irmãos? Ele é pós-vibracionista. A questão do milênio, acho que é se é milenista ou pós-milenista. Mas ele fez um prefácio de uma obra de um dispense pré. Então, para você ver que a gente sabe dialogar, tá? A gente pode ter nossa discordância, a gente zoa mesmo. Mas, brincadeiras à parte, mas a gente tem essa medida. Então, assim, no meio arminiano, tem essas questões diferentes. Ó, essa primeira obra aqui ó, foi o Titilo, que é arminiano 4 pontos, preterista, mas prefaciou. Agora já essa aqui que foi um pré, né? Já tem uma visão parecida com a minha. Pastor Moisés Martins, manda um abraço para ele, batista carismático. Então, assim, esse diálogo, né, dessas diferenças. Então, o meu arminiano também permite esse diálogo, né, dessas diferenças, ficar atacando a outra, enfim, não leva a lugar nenhum. Mas é necessário, sim, dar uma continuidade, trabalhar com isso. Seja o trabalho de formiguinha, né? Mas o trabalho de formiguinha, chega lá, tá? Pouquinho aqui, pouquinho aqui, pouquinho aqui. Chega lá. E tem espaço para todos aí, tá? Tem muitos aí espaços aí que precisa ser falado, né? Graças a Deus pelo guia me desse espaço para falar acerca do arminianismo, mas tem outros portais aí que poderia ter um espaço aí para outras pessoas escrever e falar também do arminianismo. E aí o arminianismo alcançaria uma abrangência mais, né? Não ficar apenas na dependência de umas pessoas, não. O arminianismo qual é o lema? Né? Para todos. Então todos também podem também expandir. Aí já estou usando uma linguagem arminiana assembleana, né? A gente não prega, não tem essa questão que todos fossem usados por Deus, né? Uma teologia pentecostal. Então todos aí arminianos têm seu espaço também para trabalhar do mesmo arminianismo. É só se colocar à disposição aí e ser usado por Deus. Professor, o senhor falou muito desses 5 pontos e é verdade. Muitas vezes a gente só fica em 5 pontos, em 4 pontos e não desenvolve, né? Ou não pega esses 5 pontos e aplica para outras áreas, né? Da teologia. Eu tenho visto que grandes autores não precisam muito de repetidores, né, pastor? Porque, por Verdade. exemplo, o computador pode repetir, né? E nem precisa dar razão para isso, né? O papagaio, se eu colocar aqui, se eu comprar um papagaio para repetir as obras de Armínio, né, ele vai fazer muito melhor que eu, né? De algumas frasezinhas aí. Então ele nem vai precisar de uma razão, né? Para repetir, né? Então, eles não precisam de repetidores, o que precisa é de intérpretes, né, professor? Então, pegar essa interpretação e aplicar para eclesiologia, escatologia, soteriologia e nutrir mesmo a igreja com esses aspectos. Eu pedi, professor, porque já demos a hora aqui da nossa live, porque se desse, a gente poderia ficar aqui até amanhã, mas não é possível, e por isso a gente vai tentar usar a prudência, mas eu pedi as pessoas que estão participando até agora para nos mandar algumas perguntas. E aqui, o nosso irmão, participante árduo, daqui que tem nos ajudado bastante com o engajamento, o irmão George Domingues, ele pergunta. Ele diz, né, não é uma pergunta. Ele diz assim, é apenas um agradecimento ao Instituto e digo que continue. Amém. Amém, irmão George. Quem tiver uma pergunta, pode mandar aqui para o professor. O irmão Fernando está dizendo turma 1 e 2. Eu não estou entendendo. Ele foi meu aluno. Esse Fernando aí, Vicente foi meu aluno. Do Foi IBADERJ seu aqui do Rio de aluno. Janeiro. Foi. Eu sei que Ele o senhor faz. e a esposa, hein? Foi ele e a Como é que esposa, ele tá? foi meus alunos. Professor, como é que está o andamento? Eu vejo que a gente lhe segue e a gente vê que o senhor está sempre dizendo, dando aula, né? O senhor está sempre mostrando nas suas notas que está tendo essa participação. Como é que está os alunos? Como é que está o desenvolvimento deles? Olha, O senhor está graças a formando um Deus. grupo legal? Graças a Deus, assim, eu dou aula em algumas instituições, né? A FIGHT é uma delas, na qual eu mando um abraço ao pastor Denilson, secretária Ana Cassi, o coordenador pastor Jefferson, né? Eles são responsáveis pela FIGHT. A FIGHT era uma instituição teológica mais de 35 anos, era muito conhecida na Baixada Fluminense, no Nova Iguaçu, né? E está tendo uma boa procura lá, tanto pela série pelos polos. Tá? Eu sou novo lá, comecei a dar aula esse ano, né? Então, graças a Deus, é uma turma que lá é uma instituição também bastante procura. Mas tem outras instituições também que eu dou aula, o próprio IBADERJ, né, que eu também já dou aula há mais de 10 anos também, havendo uma boa procura. A Fato, que é uma outra instituição aí, que eu acho bem conhecida no estado do Rio de Janeiro, manda um abraço aí, doutor Jorge Leib, né? Então,
Também, vou começar agora, Cefab, que também dou aula há mais de 5 anos, né? A direção lá, pastor Norberto, pastora Cássia, que tem um trabalho, inclusive deu uma matéria sobre o arminianismo lá no meses passado. Então, manda abraço dessa diretores de instituições e meus alunos, né? E agora tem período de Professor, férias, né? 2 semanas, que ninguém é de ferro, né? Tem que parar, dar um descanso. tem que dar uma paradinha, porque senão a Pode dar uma máquina paradinha. tem que ser É, rejuvenescida. que Tem uma agosto pergunta aqui, tu volta e... professor, Sim. do Walter da Silva Farias. Ele diz assim: para o arminianismo, um homem pode deixar de ser. Sabia que essa pergunta iria vir. Pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras? O senhor pode ajudar o nosso irmão Walter, professor? Sim, posso responder. Olha, deixar de pecar, jamais ninguém deixará de pecar, mesmo em Cristo. Porque nós continuamos pecadores. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Quando a gente fala, no caso, perda da salvação, não é o seguinte, pisquei, vou perder a salvação. Não, não é nada disso. É a vivência da prática do pecado. A pessoa está consciente que está pecando, mas continua pecando. E essa existência é uma questão constante, porque mesmo pecando, o Espírito Santo fala na nossa mente, ó, sai dessa vida, a pessoa resistir e viver na parte do pecado. Viver mesmo aí, se aprofundar mesmo, tá? É nessa questão. Agora, pecou uma vez, agora, e não havendo arrependimento, como eu fiz essa questão. Se ficar na vivência do pecado, né? Ou seja, a pessoa pode pecar hoje, pode pecar amanhã, mas pode se arrepender e não pecar mais. Agora, a pessoa não querer se arrepender. O X da questão é essa, não querer se arrepender. E também, como volto a repetir, não é um piscar de olho, um estalo, né? Quem fez estalo foi o Thanos, tá? Mas não não, é uma constante prática do pecado, constante, e resistir ao Espírito Santo. Essa seria a questão da apostasia. Agora, você pecou hoje e tal, mas Deus dá o tempo de você se arrepender. Você pecou hoje, você se arrepender. Se arrependeu? Já caiu no esquecimento da ótica de Deus. Talvez somente falar, meu Deus, eu fiz isso. Mas aí que o Espírito só vai lembrar você, meu filho, já te perdoei, segue tua vida. Né? Então é a questão de prática do pecado mesmo, Tem feito vivência. até meme, né, com o arminianismo, dizendo que, usando exemplos, por exemplo, do filme Karate Kid, de bota casaco, tira casaco, perde salvação e ganha salvação. Já outros têm feito, apaga o nome do livro e tira o nome do Livro da livro, como se o arminianismo fosse vida. brincadeira, soteriologicamente falando, e não tem nada disso. Agora, Né, professor? essa ideia é meio popular no meu pentecostal. Isso existe. Inclusive, eu combati isso no meu livro aqui. Eu combati muito isso. Pesquei, perdi a salvação. Não, não é assim. Aí anda aquela expressão, você deixado para trás. Não, não é isso. É a questão de a vivência da prática do pecado. Vivência, não é pisquei e perdi, né? E aí aqui, ó, nosso nome não são colocados e tirados no livro da vida. Não é, né? Na verdade, é uma figura de linguagem, essa expressão de livro da vida, né? Claro que a possibilidade de pegar da salvação, sim, existe. Agora, a questão do livro da vida, porque é um entendimento de registro. Uma questão de registro, né? Que existe uma pessoa, toda essa questão toda. Mas é mais uma figura de linguagem. Né? Até porque Deus não tem, sei lá, o seu tablet ou notebook ou celular. Apaga, desliga. É mais uma questão seguinte, registro daqueles que é do Senhor. É mais essa questão mesmo, que Deus usa. E Deus usa as coisas humanas para comunicar conosco. Tá? Agora, Deus, usando um termo de Wesley, ele é um ser atemporal. Ele está fora da nossa realidade. Agora, Deus, criador do tempo, ele acompanha o tempo, e sabendo do futuro, mas ao mesmo tempo interfere no tempo. Só Deus pode fazer isso, por isso que é um ser atemporal. Né? Mas essa questão de riscar ou não é mais uma figura nossa, de linguagem, né? Do que provavelmente Deus tem ali escrito. É uma figura de linguagem que Deus utiliza para comunicar as riquezas espirituais para nós. Ótimo. Eu estou vendo aqui se temos outras perguntas. Eu acho que não. Professor, o que temos agora é agradecer pela sua contribuição, pela sua grande, né, contribuição. Nós nos sentimos honrados de ter o senhor aqui, não somente como
alguém que veio ensinar para a gente, nos ajudar nesse tema da soteriologia, a relação da soteriologia com o pentecostalismo, mas também o senhor como nosso seguidor. Então veja a grande responsabilidade que tem. O senhor aqui vendo, analisando o que a gente está escrevendo, às vezes dá um temor, mas é bom ter figuras muito importantes desse, assim, rodeando para nos nortear no caminho certo, né? Eu sinto honrado, eu fico feliz pelo trabalho de vocês, né? Porque realmente, como falei, né? O arminianismo ele tem espaço para todos, tá? É o nosso lema, né? Arminianismo é para todos. Então, a gente pode aí espaço aí. Então, eu fico feliz pelo trabalho de vocês, tem feito as redes sociais, chamando pessoas para fazer live, e tanto outros trabalhos. É necessário haver essa continuidade desse trabalho. Tem que haver essa continuidade, né? Porque, infelizmente, por exemplo, o Paulo César Tunes tinha o site, o arminiani.com. Infelizmente, saiu do ar. E agora, recente, fiquei sabendo que o blog Deus Ama o Mundo, que é outra referência de Samuel Coutinho, também saiu do ar também. Esses dois nomes que eu mencionei, embora não são pastores e nem teólogos por formação, mas trouxeram uma contribuição grande para o arminianismo aqui no Brasil. Então, quer dizer, se outros não podem mais, então que venha outros. Então, eu vejo o irmão aí, nessa página, dando uma contribuição positiva na rede social, especificamente Instagram, que é a bola da vez nas redes sociais. Então, é um prazer acompanhar você e ver, e um prazer também participar com vocês. Então, para mim é algo muito gratificante aí, participar com vocês. Eu vou responder uma pergunta aqui do irmão aqui, ó. Qual dos livros que editam em relação ao arminianismo e pentecostalismo? Tá aqui, ó, irmãos. Vou até aproximar aqui, ó. A Soteriologia na relação entre o arminianismo e o pentecostalismo. Editora Reflexão. Entrega para o Brasil todo, tá? Exemplares para vender no monitor 100, então entre em contato com a editora Reflexão, né? Para você adquirir a obra aí. Tem mais uma pergunta aí? Sem ser essa? O senhor poderia ler? Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, não ficou muito nítido para mim aqui. Vamos lá. Perseverando na fé. Os arminianos acreditam que a salvação futura e a vida eterna estão seguras em Cristo, protegidas de todas as formas externas, mas é condicional sobre permanecer em Cristo. Isso seria o arminianismo 4 pontos. Inclusive eu explico, tá? O que é os arminianos 4 pontos? A explicação deles, tá? Os grandes defensores desse pensamento. Tiago Titira, que é meu amigo, manda um abraço para ele. Doutor Ivan Durães, outro também, manda um abraço também. Pastor Gabriel Poço. São os 3 maiores defensores desse posicionamento arminiano 4 pontos, né? Bem conhecido aqui no Brasil. Tem outros também, mas eu estou falando mais que eu conheço agora de cabeça. São esses, tá? Eu explico aqui minha obra, mas eu tendo mais a crer na apostasia, numa visão mais Wesley, vamos dizer assim. Mas respeito eles também 4 pontos, e não deixe de ser arminianos, tá? Essa briga aí, essas diferenças pequenas é mínimo. Tem coisa muito mais importante para ficar brigando. Focar no essencial. Justamente porque a gente precisa dessa unidade. Professor, então, o que nos resta agora é lhe agradecer mesmo. Agradecer a todos que acompanhou aqui nossa mais uma live nesse julho arminiano que a gente idealizou para trazer mais lives, pessoas capacitadas para falar do arminianismo. Continue conosco, porque aí nos próximos dias nós também estaremos trazendo pessoas, a exemplo do professor Ed Hudson, que aqui muito bem explicou o tema e trouxe suas obras, suas contribuições literárias e acadêmicas, que com certeza ele também usa na igreja e vai ser de grande valia para vocês também se introduzirem nessa temática e entrar conosco nessa batalha, porque nós precisamos que o arminianismo seja de maneira mais intensa, né, ensinada e seja mais interativa com o nosso público. Então, pastor Edildson, muito obrigado, tenha uma boa noite e fique na paz do Senhor, assim como todos os participantes aqui. Tá ok. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um abraço aí, um beijão para minha esposa, meu filho Caleb Fonte, minha mãe também, Maria do Carmo Fonte, também está assistindo aqui a live. Um abraço a todos aí, queridos. Que Deus vos abençoe. Minha prima também, Glaucia, mandou mensagem aqui agora. Obrigado a todos aí, Glaucia, também, a todos que participaram.
Deus abençoe, Cristo Jesus. Até a Deus próxima. abençoe, pastor.